que nós aprendemos sobre dons espirituais até agora? Nós aprendemos que os dons, eles são uma concessão do Espírito Santo à igreja, aos membros da igreja. Todo cristão tem um dom espiritual. Nós falamos sobre os dons sobrenaturais, dissemos que esses dons sobrenaturais, eles não são permanentes na igreja atual, que eles tiveram uma visitação sobre a igreja, que se Deus quiser e houver necessidade, Ele vai usar esses dons. E nós falamos sobre dons de línguas e os demais dons sobrenaturais que apresentam, dom de cura, milagre, fé, e excessivamente. E eu terminei falando que nós íamos falar sobre os chamados dons ministeriais ou os dons ordinários, aqueles dons que habitam na igreja em todos os tempos, né? E hoje, então, nós vamos começar exatamente sobre esse tema, falando sobre esta realidade que são os chamados dons ordinários. Eu acho que tem uma outra imagem aí, não tem não, Giovanni? Então, a partir de hoje, dentro da linha de dons, nós vamos falar sobre esse tema. Quem é você no corpo de Cristo? Tá? Porque a ideia é justamente a gente procurar entender e identificar esse dom que nós temos e poder usá-los para louvor e glória do Senhor. Esse estudo, na verdade, ele foi ministrado no seminário, começou a ser ministrado em 1993, se eu não me engano, pela missionária Laida, uma missionária americana que dedicou boa parte da vida dela para estudar sobre as questões dos dons, e ela demorou em torno de uma década preparando esse material, que se tornou um livro, que foi lançado em 1994, reeditado em 1996, e novamente em 2010 foi reeditado. E a intenção desse livro, ela se tornou matéria do seminário, é falar exatamente desse contexto. No meu conhecimento, é a maior obra nessa linha. Infelizmente, a missionária Laida faleceu em 2011 e ela queria acrescentar um apêndice nesse livro, que ela falasse sobre os dons espirituais e a questão do fruto do Espírito, né? Como que os dons e o fruto trabalham nessa função da nossa vida, mas ela faleceu antes de concluir esse trabalho. Mas é um trabalho de pesquisa de campo, não é só um trabalho acadêmico, de estudo teológico, mas ela, enquanto ministrava isso ao longo da vida dela, né, esses 8 anos escrevendo, depois palestrando e falando, ela foi trabalhando esse material e foi desenvolvendo isso na forma prática. Ela viajou boa parte do Brasil, nas igrejas presbiterianas, falando disso, quando os pastores a convidavam para ensinar, e isso se tornou então algo bem prático na vida da igreja. Então assim, o estudo, ele vai ter a sua visão teológica, mas ele tem a sua visão prática, ela vai ter exemplos e nós vamos poder estar atuando sobre essa visão, tá certo? Então, o tema do nosso estudo, a partir de agora, sobre dons espirituais, é exatamente este: quem é você no corpo de Cristo? E se você quer saber do seu dom, quer conhecer o seu dom, são dons que todos nós temos, então você tem a oportunidade de aprender a partir daí. Lembrando que o nosso texto áudio ainda continua sendo o texto de 1 Coríntios 12, versículo 1. Então vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 1. Sendo que depois nós vamos usar outros livros da Bíblia para falar dos outros dons, né? A qual Paulo escreve a carta aos Coríntios e diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A intenção de Paulo a escrever sobre os dons aqui na carta é trazer conhecimento, é trazer instrução à igreja, para que ela possa aprender a viver e se relacionar com isso. Mas há um texto que eu queria chamar a atenção nossa, que é o texto de Isaías 64, versículo 8, que diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Isaías vai retratar o povo de Deus aqui como um vaso preparado pelo oleiro. Cada um é uma obra na mão do grande artesão. Qual é a diferença de um produto que é feito de forma manufaturada, ou seja, feito em série, de um produto feito por um artesão? Qual é a diferença de um produto feito em série, manufaturado, de um produto feito pelo artesão? Você sabe me dizer? E aí? Oi? Em série são todos iguais. Essa, pega só aquele... Cadê o microfone? Está com...
Giovanni, leva ali para a nossa irmã, a irmã Raquel, que ela quer falar ali, eu queria entender. Mas assim, o produto do artesão, né, é ele mesmo que faz, tem características dele, é uma coisa assim mais pessoal, mais individual, né? E o que é feito em série é feito por máquinas e sai tudo igualzinho, não tem diferença nenhuma. Isso é uma coisa só, mas eu não sei se é por aí. Mas é exatamente isso mesmo. A diferença do manufaturado para um produto feito pelo artesão é que, por ele ser modelado às mãos, ainda que ele faça duas peças iguais, elas nunca serão iguais. Elas serão singulares, elas serão únicas, né? E cada peça, então, é especialmente planejada e tem a sua característica única. Um artesão, ele não se habilita a fazer peças iguais, ele quer fazer detalhes diferentes em cada uma. Se ele quisesse fazer, ele não conseguiria, mas ele também não tem interesse em fazer peças repetidas. O interesse dele é fazer peças individuais, singulares, cada uma, né? Então, assim, da mesma forma, cada um de nós não é um acidente. Não existe acidente na obra do Senhor, né? A nossa vida não é fruto do acaso, da natureza, mas ela é planejada por esse artesão. Então Deus planejou e Ele modelou cada pequeno detalhe da nossa vida. Cada pequeno detalhe, isso é importante a gente entender. Né? Que o nosso corpo, a família onde nós nascemos, onde nós somos criados, as dificuldades e problemas que enfrentamos, as coisas que passamos na vida, as experiências que tivemos e não tivemos, tudo isso vai modelar o nosso caráter, vai criar a nossa personalidade, tá certo? E os talentos naturais que o Senhor nos deu também fazem parte dessa nossa natureza. Então, quando o Senhor distribui os dons sobre a igreja, ainda que os dons sejam iguais, então se eu tiver 5 pessoas com dom de serviço, por exemplo, nenhum dos 5 agirá da mesma forma direta. Haverá alguma singularidade na forma de agir conforme a natureza dessa pessoa, porque Deus a modelou para que ela pudesse agir assim. Da mesma forma, Deus não dará todos os dons a tudo e a todo mundo. Deus dará o dom conforme aquilo que Ele entende e preparou para que esse dom então pudesse agir na vida da pessoa e ser útil para o corpo de Cristo, tá certo? Então a nossa vida ela tem um significado, ela tem uma função, ela tem um propósito. Nós cremos que o homem foi criado para glorificar a Deus, para se satisfazer a Deus eternamente. E quando o homem caiu e pecou, Deus então separou desses aí, aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis, para viverem numa comunidade aqui na terra, caminhando até chegar ao lar celestial. E tudo isso está no processo de Deus, está na nossa vida, na nossa direção, no nosso cuidado e naquilo que Ele planejou para cada um de nós. Então a nossa vida, com a sua peculiaridade, tá certo? Faz parte do projeto de Deus para o nosso exercício na obra do Senhor, no corpo do Senhor. Entenderam isso? Cada um de nós é individual, nós somos moldados ao decorrer do tempo, e essa nosso moldar vai nos trazer como peças únicas. E aí o seguinte, essa singularidade de cada um de nós é que vai nos fazer, nos proporcionar, sermos uma bênção na comunidade, na vida da igreja, e ao mesmo tempo, sermos, vamos colocar entre aspas aqui, uma maldição, porque ela vem com os nossos defeitos, tá certo? Então, quando a gente não sabe lidar com isso, nós não conseguimos compreender essa diversidade no corpo, porque por conta do homem caído, o nosso pecado permanece em nós. E aí, como pecadores, nós tendemos a falhar muitas vezes em muitas situações. Daí a importância, então, de eu conhecer a mim mesmo, de eu conhecer a minha pessoa, a minha personalidade, o meu caráter, a minha maneira de ser, e depois conhecer qual é o dom que Deus tem me dado, para que eu possa exercê-lo, porque o próprio dom terá uma interferência, né, na minha vida, na forma de agir, mas o meu pecado, ele será uma barreira da própria ação do dom sobre a minha vida. Entendeu? Então, assim, as minhas falhas, elas funcionam como barreiras
da ação perfeita do dom sobre a minha vida. O dom é perfeito, mas o vaso não. O dom é perfeito, mas o agente não. Então Deus nos capacita com a sua perfeição, mas o pecado estraga tudo até nesse meio. E esse é o grande problema que às vezes nós enfrentamos dentro da igreja. À medida que a gente vai descobrindo e vai conhecendo sobre esses dons, também a gente vai poder perceber algumas fraquezas que esses dons acabam trazendo por consequência do pecado sobre a vida da pessoa. E a gente vai poder entender um pouquinho a relação e a ação de cada um em relação a essas questões. Então facilita nosso convívio no corpo de Cristo quando nós olhamos para isso. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, falando sobre a questão dos dons, ele vai lançar a mão de uma figura de linguagem. Ele vai usar a mão da figura do corpo para mostrar, para descrever a necessidade e a diversidade dos dons no funcionamento da igreja. Tá certo? Agora, lembremos, quando Paulo escreve 1 Coríntios, ele escreve com a ideia de corrigir a ação errada ou a busca errada da igreja pelos dons espirituais. Então ele vai escrever, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ele vai colocar então, vai trazer clareza sobre os dons, sobre cada um dos dons, sobre a importância desses dons, e ele vai dizer, todos os dons são importantes no corpo de Cristo, todos precisam de ser exercitados no corpo de Cristo, e nós precisamos de entender que esses dons precisam de ser vividos da forma correta, né? Para o bom funcionamento então do corpo de Cristo, tá certo? E como é que Paulo faz isso? Ele vai comparar a diversidade dos membros do nosso corpo, tá certo? A diversidade dos dons espirituais que são dados ao corpo de Cristo. E qual é a função então deste corpo? O bem comum, né? Então, os nossos membros, eles são usados para o bem do próprio corpo, né? Para o agir do próprio corpo, para uma evolução correta do próprio corpo. E se nós não tivermos essa ação correta, seremos mancos, seremos falhos, teremos dificuldades em algumas coisas. A mesma coisa acontece então com o corpo de Cristo. Ok? Pergunta? Não? Então eu tenho uma pergunta para vocês. De qual corpo de Cristo eu estou falando? O que é exatamente esse corpo de Cristo que eu estou falando? A igreja. Mas não a igreja universal de todos os santos. Essa é o corpo máximo de Cristo. Mas agora, o foco nosso está na nossa igreja local, que também é corpo de Cristo, tá certo? Nós não somos só uma célula do corpo de Cristo. Como igreja local, somos um corpo perfeito de Cristo, ligado ao corpo perfeito de Cristo, que é universal, né? Mas nós somos um corpo, temos todos os membros necessários para atuar e para agir. E aí é que está a grande questão. Quando eu, como membro deste corpo, não consigo perceber a minha função, não consigo exercer a minha função, não consigo agir para o bem deste corpo, eu vou me tornar um empecilho para este corpo. Já pensou se minha mão resolvesse ficar autônoma? Se ela falasse assim, olha, porque eu não sou a boca, eu não faço parte do corpo do Robson. E aí toda vez que eu quisesse falar, ela ficava descontrolada, jogando para um lado e para o outro, e eu ia ficar todo sem jeito, né? Eu ia pegar alguma coisa, ela dizia não. Agora imagina como é que funciona isso no corpo de Cristo então. Quando eu, que sou membro do corpo, não consigo perceber que eu tenho uma função neste corpo, uma atuação neste corpo, este corpo ele vai ser manco. Ele vai ter algumas deficiências. E muitas das deficiências que nós vivemos no corpo de Cristo, na igreja local, é função exatamente dessa nossa falta de conhecimento, de entendimento, de esclarecimento sobre os dons. Giovanni, microfone ali, ó. Aqui, ó. Pastor, na sua afirmativa aí, a gente ouve alguns irmãos já falar, eu já até ouvi, e comentário é esse. Tenho 10, 15 anos da igreja, mas não sei o que é meu dom. Eu não participo de algum... É um manco, uma pessoa assim? Eu vou dizer para você que há uma grande dificuldade na igreja hoje, exatamente porque a gente não estuda muito sobre essa questão dos dons, né? A gente não, até a própria igreja em si, quando recebe um novo membro, mas é difícil de você, no novo membro, explicar sobre dons, porque ele precisa de vivenciar a igreja.
Então, assim, não é só a questão de eu não fazer nada na igreja. Nós vamos chegar ao ponto de entender quais são os motivos que me atrapalham para identificar o meu próprio dom. Essa é que é a grande questão. Mas eu digo para você que o maior problema do membro da igreja não é o membro da igreja, é a liderança da igreja. É a forma como nós, e aí quando eu falo liderança da igreja, eu não me refiro só ao pastor, presbíteros, mas à igreja como um todo. E vamos pensar assim na Igreja Presbiteriana do Brasil, a partir do seu Supremo Concílio, descendo até o Conselho da Igreja, nas suas hierarquias, na sua sociedade, na forma como ela lidar, porque a gente não se preocupa em passar para os membros essa visão dos dons. E nós acabamos aprendendo errado essas questões, né? Como é que nós fazemos, por exemplo, o envolvimento das pessoas na igreja? Como é que a gente faz a escolha dessas pessoas? Como é que a gente separa essas pessoas para se envolverem com a igreja? Né? Vamos pensar aqui, quando o conselho se reúne, ele vai observar uma pessoa que se destacou em determinado local e convidá-lo. Nós fizemos agora, recentemente, para o oficialato, uma indicação dos membros da igreja de homens para serem eleitos futuramente como diáconos da igreja, né? O diaconato. Como é que é feita essa escolha? Os irmãos olharam, fulano, eu gosto de fulano, eu acho que fulano dá um bom diácono, eu acho que fulano precisa trabalhar, vou indicar ele que está muito parado. A gente vai criando a nossa forma de indicação e vai indicando, tá certo? A gente coloca essas pessoas para ali. Quando chega na mão do conselho, o conselho avalia e a pergunta que é feita às vezes ao membro. E às vezes a pessoa fala assim, tá, mas eu não sei se eu tenho esse chamado ou se eu me sinto preparado para isso. Muitas vezes a pessoa tem essa questão. E qual é a grande dificuldade? É no ensino. Na forma de orientar a igreja sobre a questão dos dons. Um outro problema que acontece muito na igreja, uma pessoa se destaca, ela se torna boa naquilo que ela faz, ela se envolve muito com a igreja. E o que a igreja faz? Concentra esforço naquela pessoa. E aquela pessoa se torna o pau para toda a obra, né? Ela está ali, não, chama a irmã Raquel, que com SAF é a irmã Raquel. A irmã Raquel é ser presidente, é secretária. Onde você colocar ela, ela funciona, é uma boa para a SAF. Né? Então vamos concentrar a força, e aí nós esquecemos de olhar as outras pessoas que podem vir. Então, não se trata apenas uma questão da falha da pessoa. Há muitas pessoas que se acomodam, preferem ficar sentado no banco. Esse sim está sendo um empecilho para a obra do Senhor. Se eu me acomodei, estou sentado no banco, se eu não me preocupei em me envolver com absolutamente nada, e eu olho e falo, eu não quero me envolver, então eu estou sendo um empecilho. Mas se eu não sei aonde ir, faltou da igreja como um todo a disposição de encaminhar essa pessoa para que ela possa fazer, entende? Então, pensar na pessoa como manca é muito mais complexo do que a gente pode imaginar em relação a essas questões, né? Quer ver um negócio? Essa igreja está com 50 e poucos anos, né? Quando foi que vocês ouviram um estudo sobre esse tema, sobre dons ministeriais e o exercício dele na vida do cristão? Quem está mais tempo aqui já ouviu esse estudo sendo dado na igreja? Escola dominical. Quanto tempo tem mais ou menos isso aí? Tem uns 2 anos que foi passado sobre isso, né? O último que foi dado. Já tiveram vários. Isso precisa de estar sempre constantemente sendo visto, porque pessoas novas chegam e a gente precisa de relembrar isso, né? Precisa de estar revendo essas questões. Se não rever, a gente não vai participar. Por outro lado, quantos que aqui estão, nunca ouviram falar sobre esse tema? Ou não estão atentos a esse tema? E aí? Levanta a mão aí, gente, pode levantar. 1, 2, 3, 4. Há um grupo de irmãos que ainda não ouviram sobre esse tema, né? 5. Então precisa de ser falado, tá certo? Agora, quantos de vocês sabem qual é o dom que vocês têm? 1, 2, 3, 4, mais ou menos 5, 6 ali. A gente fica na dúvida, né? Será que eu tenho esse? Será que eu tenho aquele? Será que eu não tenho? Então percebe que, ainda que a igreja tenha passado, ensinado e falado, a gente ainda não está preparado com isso, em relação a isso. Entende? Então não é tão fácil assim a gente lidar com essas questões. Mas é importante a gente estar sempre vendo, né? O que o corpo, então, precisa para que ele possa funcionar bem? Voltando aqui ao nosso estudo. O que o corpo precisa para ele funcionar bem? Ele precisa de uma cooperação espontânea entre os membros. Isso de uma forma geral, né?
Eu preciso então de saber qual é o meu dom, qual é a minha capacitação e de forma espontânea cooperar, me envolver e agir através desse dom. Tá certo? Eu preciso de ter essa disponibilidade de fazer. E aí é muitas vezes aonde acaba falhando. Porque eu acabo, não quero me envolver. Muitos dos problemas que nós temos também vem então porque eu não quero me envolver, né? Outros porque até querem se envolver, mas não querem se envolver aonde Deus o tem chamado para poder se envolver, né? Muitas vezes querem aquilo que Deus não o chamou para fazer, como aconteceu na igreja de Corinto, onde todo mundo queria o dom de línguas, né? Queria falar em línguas, e Deus falou, não é assim, Paulo explica, não é assim, cada um tem o seu dom, tem sua capacidade, tem sua direção, e às vezes eu me empolgo com alguma coisa que Deus não me chamou para estar envolvido no corpo da igreja. Então eu preciso de entender que aonde Deus me colocou é essencial para a minha vida, é essencial. E é essencial para o corpo de Cristo. Tá ok? Então, preste atenção. Pelo fato de você ser único, se essa igreja tiver 5.000 pessoas, nenhuma será igual a você. Então você ainda tem um local nesse corpo com 5.000 pessoas. Se tiver 10, você tem um local nesse corpo com 10 pessoas. Então você sempre tem algo que você possa fazer e se envolver no corpo de Cristo, tá certo? E aí, como eu disse que é uma questão de singularidade, tem a ver com a sua profissão, tem a ver com o seu tempo disponível, tem a ver com tudo isso, você ainda tem um local no corpo de Cristo, tá certo? O único dom que Deus não deu foi o dom lustramóveis. Ninguém foi chamado para sentar no banco e ficar encerando a cadeira e o banco. Dom de lustramóveis. Dom tacolar que não existe. Né? Nós somos chamados para envolver, para trabalhar. Para isso nós somos chamados. E nós devemos então de nos despertar para essa situação. Outra coisa importante que a gente precisa de saber, tá certo? É que os dons espirituais, eles não foram feitos para serem usados fora do corpo de Cristo. Os dons espirituais foram dados pelo Espírito Santo à igreja para serem usados no corpo de Cristo. Tá certo? Eles são para ministrar, para serviço ao corpo de Cristo. Tá? Então a gente precisa de entender isso. O meu dom ele é usado para serviço ao corpo de Cristo, para ministrar ao corpo de Cristo. E se eu estou ministrando ao corpo de Cristo, eu estou servindo o corpo de Cristo, a quem que eu estou fazendo esse trabalho? Para quem que eu estou fazendo? Para o Senhor. Então eu não posso esperar louvor do meu trabalho. Porque Jesus disse, se eu fizer tudo o que eu tiver que fazer, eu ainda serei chamado de inútil, porque só fiz o que foi obrigação minha. E um dos grandes problemas que a gente às vezes tem na igreja, é que a gente trata a igreja como uma associação. E nós esperamos que o irmão nos dê um tapinha nas costas e fale, muito bom trabalho que você fez. Mas eu não posso esperar. Não quer dizer que não deva fazer, não, irmão. Deve fazer até por uma questão de educação. Até por motivação, você deve chegar perto do irmão e dizer, poxa, meu irmão, parabéns pelo trabalho que você fez, foi muito bem feito, até para que ele se motive mais, né? Mas não, esse não deve ser o motivo para que eu faça. Não deve ser o motivo. O meu motivo é para a glória de Deus. Então eu faço para que Deus seja visto e seja glorificado. Entende? Esse é o papel principal meu enquanto membro do corpo de Cristo. Tá certo? Uma outra questão importante. O dom não funciona isolado. Nenhum dom que foi dado pelo Espírito Santo vai funcionar de forma isolada. Ele vai necessitar da cooperação do corpo para que ele possa funcionar de forma adequada. Não tem como eu me isolar no grupo e falar assim, vou viver meu dom só para Deus e pronto, acabou. Não existe isso. Não existe isso. O dom vai se funcionar de forma perfeita, eu preciso de estar envolvido no corpo e preciso que o corpo esteja envolvido na minha própria vida para que isso funcione, né? Vou dar o exemplo da minha mão novamente, né? A minha mão não consegue mover sem o braço, sem o antebraço, né? Sem estar conectado ao meu ombro e sem o cérebro para coordenar. Se eu decepro ela aqui, acabou, ela morreu. Isolada do corpo, ela não tem finalidade alguma. Muitas vezes nós fazemos isso, nós não queremos a burocracia da igreja, que é importante e necessária.
nós não queremos a cooperação dos irmãos, nós não sabemos lidar com as diferenças que existem entre um e o outro. E aí eu acabo também me colocando à parte e eu não vou ter condição de exercitar o meu dom no corpo de Cristo. Pergunta. Comentário. Não? Bom, nós já falamos a diferença que tem entre dons e talentos, né? Dissemos que o talento é algo que é natural, que a pessoa nasce, é inerente da pessoa e ela serve para a vida toda. Uma pessoa que tem um dom de vendedor, que sabe vender muito bem, ela vai trabalhar, vai funcionar para a vida dela. Uma pessoa que tem o dom para tocar, o Ezra toca muito bem, então para tocar, a Areli canta muito bem, então tem dom para cantar. E são talentos, né? São talentos naturais que a pessoa, tanto lá no mundo tem, quanto a pessoa aqui dentro tem. Porém, os dons, como eles são capacitação para o uso da igreja, eles são dados no novo nascimento. Quando eu nasci em Cristo Jesus, eu sou então abençoado com um dom, e esse dom então passa a habilitar da minha vida para o corpo de Cristo, e só serve para o corpo de Cristo, não serve para outra coisa de jeito nenhum, tá certo? Então eu preciso de entender isso. Nós também falamos sobre a diferença entre o dom no singular e dons no plural. Porque na Bíblia você vai encontrar a palavra dom no singular e dons no plural. Quando ela vir no singular dom, entenda o dom supremo que é o amor, o dom da vida, o dom do Espírito Santo, todo crente tem. É uma dádiva vinda do céu sobre a vida de todo crente. Quando fala de dons espirituais, são ministrados aleatoriamente conforme o Espírito Santo. Então nós também falamos sobre essas questões que é importante a gente entender, tá certo? A outra coisa que a gente precisa de entender, e é importante, é a diferença entre dons espirituais e o fruto do Espírito. Dons espirituais definem aquilo que você faz, o seu serviço na igreja. Fruto do Espírito define aquilo que você é como crente, como cristão. Tá certo? Eu preciso de buscar viver o fruto do Espírito. Então, se eu sou uma pessoa iracunda, eu preciso de buscar domínio próprio, né? Então, cada gomo daquele do fruto é uma necessidade da vida de cada cristão, e ele vai, conhecendo as suas limitações, vai conseguir viver ou buscar de Deus essa capacitação para viver melhor esse fruto. E ele vai ser, então, mais parecido com Cristo. Mas isso não impede que eu tenha um dom e que exercite um dom. Porém, pode dificultar o exercício do dom na minha vida. Tá certo? Então, assim, se eu sou uma pessoa que não tem domínio próprio, ou que o meu domínio é pequenininho, né, esse gomo do fruto é pequeno lá na minha vida, no exercício do meu dom, pode ter algumas falhas por conta da falta do domínio próprio. Então, eu preciso de aprender a ter maior domínio, né? Se eu não tenho paciência, o exercício do dom vai ter dificuldade. O dom é perfeito, mas o portador, o agente, não é. E o fruto do Espírito é que vai me aproximar dessa perfeição em Cristo Jesus. Então, eu preciso de entender bem essa questão a respeito disso, tá ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Só falei que eu não... Eu não consegui essa última fala do senhor, quando o senhor diz que o dom, quando eu não tenho o domínio próprio, o dom, ele não se desenvolve totalmente. Só pode repetir? Eu não entendi direito. Vou tentar fazer isso com exemplo, né? Digamos que eu tenho o dom de hospitalidade. Qual é a função do dom de hospitalidade? Ser hospitaleiro, né? Hospitaleiro, ter minha casa aberta, ser hospitaleiro na igreja, ser uma pessoa que recepciona bem. Se eu sou uma pessoa hospitaleira, mas eu não tenho domínio próprio e eu sou naturalmente uma pessoa irritada, esse dom vai ficar meio esquisito, né? Porque eu vou receber a pessoa, imagine você chegando na minha casa e eu não tendo domínio próprio, ou recebendo você aqui na igreja, e por qualquer momento eu sendo cascadura. Eu te recebi bem, mas eu te tratei mal em determinado momento, você pisou no meu pé e eu me explodi. E você falou, poxa, fulano de tal me recebe, depois tem uma atitude dessa? Por quê? Faltou o fruto do Espírito, domínio próprio, paciência, longanimidade. Entendeu? Então o meu exercício do dom não impede que naturalmente eu vou exercitar o dom.
mas eu vou ter uma falha por conta disso, e isso será uma distorção na minha vida. Compreendeu agora? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Não? Jóia. Então vamos lá. Uma outra coisa que é importante a gente entender, né, que é preciso esclarecer, que há uma diferença entre cargo, ofício e dons. Tá certo? Então na igreja nós temos cargos, nós temos ofícios, mas nós temos os dons do Espírito Santo. E necessariamente uma coisa não casa com a outra, ou funciona, deveria, mas nem sempre é assim que a coisa funciona, né? O que é isso? O exercício de um cargo, espera-se que um crente tenha a oportunidade de realizar uma ou mais tarefas, atividades. Então, vamos dar um exemplo de um exercício, de um cargo que funciona. Professor de escola dominical. Eu tenho habilidade com criança, me tornei professora de escola dominical com crianças. Ou gosto de lecionar, me tornei com jovens, me relaciono bem com os adolescentes, tal, me tornei professor. Na lógica, quem tem um dom quem exerce o cargo de professor, deveria de ter o dom de mestre. Não é? Dom de ensino? Necessariamente não. O ofício é dado por uma série de coisas. Quem tem o dom de mestre, tem o dom de ensino, teria uma facilidade maior no exercício. Mas uma pessoa, necessariamente porque ela trabalha ali, significa que ela tem o dom. Às vezes ela tem um dom de misericórdia. Às vezes o dom que está sobre a vida dela é o dom de hospitalidade. Mas ela exerce um ofício, um cargo dentro da igreja. Então entenda, esse exercício e esse cargo, seria bom que todos aqueles que fossem professor tivessem um dom de ensino, o dom de mestre. Mas nem todos têm. Não significa então que porque eu não tenho, eu não possa ser professor. Eu posso aprender a ser um professor. Eu posso ser um bom professor. Entende? Todo presbítero deveria de ter o dom de administração. Mas nem necessariamente não é essa a realidade. Né? Às vezes o presbítero vai ter um outro dom, como um dom de mestre, dom de pastoreio, né? Ou até o dom de serviço, de ajuda, que são dons que tem. Então, e eu vou me tornar um presbítero, tá certo? Então, há uma diferença entre ofício, cargo e dons. O ofício, o cargo, é uma oportunidade dada dentro da igreja, da eclesiologia da igreja, da forma, da estrutura eclesiástica da igreja, que eu posso trabalhar, funcionar. O dom é uma capacitação que independe do cargo, para que eu possa exercer no corpo de Cristo. Uma pessoa ela pode ter o dom, por exemplo, de mestre, e estar sentada na escola dominical, auxiliando o professor, enquanto o professor ensina. Através das suas perguntas, através das suas argumentações, dos seus pontos de vista, ele acaba auxiliando a pessoa, e ele necessariamente ele não é o professor da classe. Entende? Então é bom a gente entender isso. A gente às vezes porque isso vai dificultar às vezes a nossa forma de identificação do dom. Pergunta. Só repete, por favor, no microfone, minha irmã. Dom não pode ser necessidade ou desejo. Não, o dom é uma concessão dada pelo Espírito Santo. Exato, porque tem muitas vezes que a pessoa vai por necessidade. Um dom é dado pelo Espírito Santo conforme ele quer ao corpo. E não tem ninguém na igreja que não tenha um dom. Não tem um único membro que não tenha. É nascido de novo, nasceu do Espírito Santo, tem um dom lá dentro lá. Pode estar escondidinho, mas tem um dom? Tem. Ele tem um dom, tá certo? Um último ponto que nós precisamos de entender, que necessita de esclarecimento, é que um cristão pode exercitar o dom, ele pode exercitar o dom, sem identificá-lo e sem compreendê-lo. Uma vez que o dom é uma habilitação dada pelo Espírito Santo, necessariamente eu não preciso de saber que eu tenho aquele dom para exercitar esse dom. Eu vou ser impulsionado automaticamente pelo próprio corpo, às vezes, a exercitar, entendeu? A fazer uso desse dom. Também não significa que, porque eu tenho um dom, eu vou estar sempre exercitando esse dom. Às vezes, por não compreender do dom, eu vou renegar a própria motivação do Espírito Santo sobre a minha vida para o exercício desse dom. Tudo isso a gente vai esclarecer quando a gente começar a estudar os dons e automaticamente começar a compreender
a ação de cada dom na vida de cada um de nós. Até nossa própria maneira de exercitar, assim, é por isso que eu agia assim, é por isso que eu fazia assim, por isso que eu agi daquela forma, né? À medida que você vai identificando o dom na sua vida, você vai percebendo isso e automaticamente você vai percebendo as suas ações, porque ele vai influenciar na sua maneira de interagir com o próprio corpo, tá certo? Então, uma pessoa ela pode ter o dom e pode estar exercitando o dom e não saber que tem, ou ela pode ter o dom e não estar exercitando porque ela não compreende que ela tem esse dom. E ela acha que às vezes ela estaria passando. Vou dar um exemplo aqui. Mais fácil dando exemplo. Eu tenho o dom de socorro. Dom de socorro e dom de ajuda são dons excludentes. Um exclui o outro. São dons diferentes. Mas os dois têm a mesma função. O de olhar para o outro e agir na vida do outro. Nós vamos entender isso quando chegar explicando o dom. Tá certo? Mas como é que funciona? Só para a gente poder entender. O dom de socorro. Dom de socorro é um dom de serviço. Eu tenho um dom de serviço. Tenho um dom de serviço e ajuda. O dom de serviço é aquela pessoa que está sempre ali enxergando uma necessidade, está sempre indo à frente e tentando resolver o problema. Ele é muito bom para o diácono. O diácono que tem um dom de serviço é uma maravilha. Porque ele chega, identifica e já logo se posiciona. Né? Então já logo já vê. Então, vou dar. É muito confundido com o de liderança, não está lembrando que é confundido com liderança, que é diferente. Mas deixa eu focar no socorro para a gente poder entender isso. A nossa serviço, perdão, nossa, hoje eu estou que estou, hein? Dom de serviço. Nós tivemos a morte da nossa irmã Hermínia, né? Na sexta-feira passada. E aí, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu já me preocupei logo em ir saber o que poderia ser feito. Qual foi a minha preocupação de chegar lá? Está tudo certo com a funerária? Está tudo certo com o pessoal? Que hora que vai ser o culto? Como é que vocês querem fazer? Qual o horário do enterro? Como é que eu posso ajudar? Como é que a gente pode se envolver? E aí eu já fui logo acionando no louvor quem é que pode nos ajudar no cântico, como é que a gente vai fazer, e aí eu já fui logo direcionando em relação a essas questões. Às vezes o dom de serviço ele é confundido com intrometido, porque ele já chega fazendo. E ele tem um negócio. Quem tem um dom de serviço, ele localiza o problema e localiza quem pode ajudar. E ele fala assim, fulano, vem cá nos ajudar com essa questão aqui. E ele sai focalizando essas questões. Ele se prontifica a fazer a coisa caminhar e andar. É por isso que vocês vão me ver muito inquieto, às vezes, na igreja, com relação, por exemplo, deu problema lá no painel, eu vou lá no fundo para olhar, ver o que eu posso fazer, como é que eu posso ajustar. Eu não consigo ficar sentado aqui se der algum movimento na igreja, entendeu? Estou tentando fazer isso, mas eu não consigo. Porque eu vejo um negocinho aqui, eu vou lá e olho, outro dia a cortina de ar estava com a velocidade errada, eu fui lá e eu liguei a cortina. Então, assim, eu consigo identificar e ver, ou eu pedir alguém para fazer essas coisas. A gente consegue ver uma necessidade, identificar e direcionar. Quem tem o dom de ajuda, tem essa mesma disposição de fazer, porém não toma iniciativa. É aquela pessoa que você chega perto dela e fala assim, você pode me ajudar? E a pessoa, posso. Ela não consegue dizer não. Mas ela não consegue tomar iniciativa. Então, numa igreja, quando você não consegue identificar quem tem um dom de serviço e quem tem um dom de ajuda, o dom de serviço, às vezes, vai se parecer intrometido. Eu não vou parecer intrometido porque eu sou pastor da igreja. Então, quando eu estou me movimentando na igreja, não, ele é o pastor. Né? Mas se eu fosse um membro sentado, que não tivesse cargo nenhum na igreja, o que esse irmão quer? Quer aparecer? Toda hora, onde está, ele está mexendo, está fazendo e tal. Ele vai ter essa situação. Mas quem tem o dom de ajuda, muitas vezes vai parecer que é uma pessoa preguiçosa, ou tímida, ou que não quer se envolver. Porque ela consegue identificar, mas ela não dá o passo sem ser convidada. Então, a pessoa que tem o dom de ajuda, ela fala assim, ela está assim, me chama, me chama, me chama, mas ela não consegue dar o passo. E a pessoa que tem o dom de serviço fala assim, irmã Zilma, vem cá que você vai me ajudar, Deliane, vem cá que você vai me ajudar, Tavares, vem cá que você vai me ajudar, e já sai arrebanhando, não quer nem saber se a pessoa vai poder ajudar ou não, ele já começa a envolver as pessoas e trabalhar com essas questões, entende? Então,
à medida que a gente vai conhecendo os dons e vai entendendo os dons, então a gente vai podendo identificar e a gente consegue compreender comportamentos dentro da igreja. Que acontece que às vezes o irmão tomou, o irmão tem esse comportamento, provavelmente ele tem esse dom. E aí facilita para a gente poder compreender e agir no corpo. E são importantes dentro do corpo, né? Quem tem, por exemplo, o dom de hospitalidade, tem uma preocupação enorme com as pessoas que estão chegando. Está sempre preocupado com quem está chegando na igreja, em recepcionar, em agradar, em ter as coisas confortáveis para o visitante. Porque a função dele é ser hospitaleiro, né? E às vezes ele vai ter essa visão muito além do que as outras pessoas têm em relação a essas questões, né? Quem já tem o dom de administração está focado em muitas coisas burocráticas da igreja e ama a burocracia da igreja porque a ideia dele é justamente essa coordenação de administração, tá certo? Então é importante a gente entender que às vezes eu vou exercer o dom sem saber, ou vou deixar de exercer o dom porque eu não sei que tem. Então, eu sei que eu tenho um dom de ajuda, de socorro, de serviço. Nossa Deus, misericórdia. Eu sei que eu tenho um dom de serviço. Eu tenho prontificação em fazer as coisas. Quando eu não sabia que eu tinha esse dom, muitas vezes eu me inibia. Será que eu não estou passando à frente da pessoa? Às vezes o pastor, o obreiro, o presbítero não via e eu via. E eu ficava assim, poxa, ele não viu. Mas se eu for, ele vai achar que eu estou passando à frente dele, né? E aí, depois que eu descobri o dom, ficou mais fácil de lidar com isso, né? Então eu conseguia, eu me inibia por questão dessas questões. Outra hora eu agia e nem sabia que estava agindo porque eu tinha exatamente esse dom sobre a minha vida. Então a mesma coisa acontece às vezes com os irmãos em relação a isso. Que é extremamente importante a igreja, né, cada membro, compreender e entender o seu dom. É extremamente importante esse estudo está sendo feito e que haja mais para que o povo da igreja, dessa igreja presbiteriana, primeira de Araguaína, conheça os seus dons. Que às vezes a igreja não caminha por falta desse conhecimento, esse conhecimento, porque a igreja pare, estacione, porque sempre fica aquele grupinho, aquele grupo que toma a frente, que vai. E os outros que têm dons não se manifestam por causa dessa questão, dessa falta desse conhecimento do seu dom, de descobrir esse dom, fazer com que esse dom ele edifique o corpo de Cristo. Então é importante todos nós sabemos conhecer cada membro, seja ele quem for, na igreja, mas ele tem que saber qual o dom para ele poder agir na igreja. Sim, é muito importante que ele descubra qual é o seu dom e possa exercê-lo dentro do corpo de Cristo, né? E aí, nós aprendendo, nós também podemos ajudar o outro que não aprendeu a entender isso e falar assim, olha, sua ação é por conta disso, ou porque você tem esse dom, ou porque você funciona assim ou assim. Então, é importante realmente a gente saber disso. Eu queria trazer, para a gente poder encerrar, porque a gente só vai entrar nos dons, de fato, na próxima quinta-feira. Aí a gente vai estudar pelo menos 1 ou 2 dons de cada quinta-feira, são 13, para a gente poder conseguir falar. E aí nós vamos ter algumas práticas de avaliação para a gente poder pensar nisso. Tem algumas perguntas que a gente pode fazer para a gente poder se avaliar. O conselho é que você não se preocupe em identificar o seu dom de imediato, porque como se confunde muito com a sua própria natureza, com a sua própria forma de agir, a sua profissão, às vezes você pode achar que tem um dom e no final das contas você vai perceber que você não tem. Então é bom você estar tendo essa avaliação com todos os dons, né? Não adianta chegar, eu tenho esse dom e de repente você não vai ter aquele dom. O dom vai estar mais outro dom, porque um exclui ao outro. Há coisas que são excludentes, né? As ações trabalham de forma excludente. Igual eu falei. E outra coisa, isso aqui, irmãos, não se trata apenas do estudo teológico do dom à luz da palavra, à luz da hermenêutica da palavra, né? Não é só isso, não. Isso foi feito com a própria irmã ao longo dos anos em que ela ministrou esse curso e teve a oportunidade de colher informações das pessoas e foi trabalhando isso. Isso é um exercício prático, né? A vida dela se dedicou, boa parte da vida dela, para poder tratar desse assunto. Se tornou algo tão importante que ele se tornou matéria de seminário, tá certo? Então, eu queria encerrar dizendo que existem alguns fatores que dificultam
a identificação dos dons. Então, algumas pessoas têm dificuldade de identificar os dons, e um dos motivos pelo qual vai ter essa dificuldade é, primeiro, quando a pessoa não aceita a si próprio, ou vive representando um papel. A nossa sociedade, é comum a gente criar máscaras para viver. É comum. Na profissão, no dia a dia, e às vezes a gente vem com essas máscaras, são nossos defeitos de caráter, a gente vem com essas máscaras para a igreja, e aí a gente não agimos como nós mesmos, né? Então, se eu tenho um problema de me reconhecer, ou seja, de perceber quais são os meus defeitos de caráter e quais são as minhas qualidades, eu vou estar sempre mascarando, eu vou ter dificuldade de identificar o dom, porque ele é um pessoal nesse indivíduo único, tá certo? Eu tenho que saber e eu tenho que ser sincero comigo mesmo, com as minhas defeitos e com as minhas qualidades, para que eu possa identificar. Se eu estou vivendo sempre um papel, vai ser difícil, né? Se eu estou sempre escondendo quem eu sou, vai ser difícil de eu poder identificar. Então eu preciso de ser claro comigo mesmo, tá certo? Uma outra questão, o segundo ponto que dificulta essa identificação é o crente inativo, tá? Seja por qual motivo for, se ele não exerce absolutamente nada, se ele não faz absolutamente nada, se ele entra e sai da própria igreja o tempo todo, sem se preocupar, sem se envolver, como é que ele vai poder identificar se o dom é um ato, uma ação, né? Então, às vezes a pessoa ela vem e ela não quer se envolver. É natural a pessoa fala assim, não, ela não vai conseguir identificar. Ah, eu fiz os estudos, mas eu não consegui descobrir. Mas você fez o que na igreja? Nada. Entrei, sentei, voltei e fui embora. Então você precisa de exercer, precisa de trabalhar, precisa de se envolver. E o crente, aqui entra uma questão interessante, o crente não precisa de ter medo, ele não pode ter medo de experimentar na igreja. O Espírito Santo vai nos direcionando e nós precisamos de experimentar. Se alguém te convidou para se envolver com algo, fazer uma coisa, seja o primeiro a dizer, deixa eu experimentar isso aí. Deixa eu ver se eu funciono. Se não der certo, amém, eu parto para outra. Se der certo, descobrir um local onde eu possa habilitar. Agora, se você nunca se levantar para fazer, onde é que você vai se achar? Né? Claro que tem coisas que são naturais, que você vai perceber que você não leva jeito, né? Por exemplo, se você me colocar para cantar no louvor, eu nunca quis entrar no louvor porque eu não tenho voz, não sei cantar. Aí não adianta querer colocar no louvor que não vai funcionar, né? Tocar não toca absolutamente nada. A única coisa que eu tocava quando eu era mais criança era boi no pasto. Mas eu toco. Então, não adianta. Tem coisa que realmente eu vou olhar, a área de louvor não é comigo. Mas não para tocar, de repente para ligar o cabo, né? De repente para poder mexer com as coisas, mexer com data show, aprender a controlar a mesa de som. Há muitas coisas. Até carregar os instrumentos, arrumar os instrumentos, né? Tudo isso funciona. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que ele não sabia tocar, mas afinava violão como ninguém, não sei como. Não tocava absolutamente nada, não saía uma única nota, mas ele tinha um ouvido para afinação, todo mundo botava ele para afinar o violão. Afina para mim, ele ficava afinadinho, mas ele não sabia tocar absolutamente nada. Então, são as situações, né? A sociedade é uma oportunidade que a gente tem de exercício, dentro da UPH, UPA, UMP, da SAF, é uma oportunidade de exercício. A escola dominical é uma oportunidade de exercício, tá certo? Os departamentos da igreja são uma oportunidade de exercício onde eu posso me identificar e posso, então, encontrar o meu lugar no corpo, tá? Eu preciso de achar esse local. Se eu ficar inativo, eu não vou achar, não vou descobrir o meu dom. Terceira coisa, uma pessoa que tem muita experiência adquirida, que viveu muito tempo e aprendeu muitas coisas, né? E aprendeu a fazer muitas coisas dentro da igreja. Às vezes ela vai ter dificuldade de identificar os seus próprios dons, porque ela tem muita experiência, ela sabe trabalhar muito bem, ela sabe fazer as coisas. Então, por exemplo, eu falei sobre a questão do professor, né? Alguém que estudou e aprendeu a ser professor, aprendeu a lecionar, aprendeu a didática, aprendeu como transmitir, ela talvez pode achar assim, eu tenho o dom de ensino, e às vezes ela não tem o dom de ensino, ela tem a experiência do ensino, tá certo? Ela tem a experiência do ensino, então às vezes pode ter dificuldade com relação a isso. Alguém que, o nosso irmão presbítero José Edivaldo, contador, experiente, formado, tem uma empresa de contabilidade, atuou em várias situações, a visão dele administrativa é fina. Necessariamente não quer dizer que ele tenha o dom de administração. Por quê? Porque ele aprendeu a ser administrador, né? Então são coisas que às vezes eu preciso de entender, que às vezes por conta desse meu conhecimento adquirido,
dessa minha experiência adquirida, talvez eu tenha dificuldade em identificar o meu dom. Significa que eu não devo trabalhar? Não, pelo contrário. Aproveita esse talento que você tem, essa capacidade que você tem, e serve a igreja dentro dessa linha, tá certo? Serve porque você também é útil no corpo de Cristo da mesma forma como a outra pessoa é, tá? A gente já pensa assim que a pessoa meio que é impulsionada a fazer aquilo. Mas pelo que o senhor está dizendo, não, né? Às vezes ele pode ter o dom e pode não se dispor, né? Aí fica assim, é um pouquinho assim complicado para a gente entender, né? Porque vamos supor que ele tem um dom de serviço, mas ele é preguiçoso. Isso é um exemplo absurdo, eu acho, né? Parece que está fora de base. Mas assim, ele tem o dom, mas ele é preguiçoso, ele não vai fazer. É mais ou menos assim. É mais ou menos. Deixa eu tentar explicar. Lembra quando eu falei que a nossa natureza, nosso pecado nos atrapalha? Se alguém é preguiçoso, ele tem o pecado da preguiça, né? Precisa de cuidar desse pecado. Precisa então de ter o exercício do fruto do Espírito. Logicamente, ele vai ter dificuldade de exercício. Ele não vai conseguir identificar o dom de serviço porque ele tem preguiça para tudo. Precisa de lidar com essas questões, né? Precisa de lidar com essas questões. A gente não pode esquecer que a vida do cristão é o equilíbrio entre a antiga natureza, que precisa de ser morta o tempo todo, e a nova natureza, o novo revestir de Cristo, que precisa de ser alcançado o tempo todo, né? Então, o dom é perfeito, o Espírito é perfeito, ele habita em nós, mas nós somos falhos, pecadores, e precisamos de buscar viver essa vida em Cristo. Enquanto caminharmos nessa terra, eu vou estar sujeito a essas questões. Por isso que uma pessoa nova convertida, que começou hoje, ela tem dificuldade de identificar, porque ela não tem esse amadurecimento espiritual ainda suficiente para ela poder se entender no corpo de Cristo, né? Mas uma pessoa que está buscando, que está dedicando, que busca ter uma vida de fato madura com o Senhor, que busca relacionar-se com o Senhor, então essa pessoa ela vai de fato se envolver e rapidamente ela vai conseguir descobrir o exercício do seu dom na caminhada com Cristo, tá certo? Então, de fato, a gente não é porque eu tenho o dom que significa que eu vou sair fazendo e acontecendo à torta e à direita. Às vezes eu não vou fazer exatamente por essa questão. Giovanni, aqui ó. Tá aí. Pastor, e quando a pessoa acha que não tem o dom, mas Deus quer que ela faça aquilo, como Moisés, por exemplo, Arão, né? Deus capacitou eles para poder fazer a obra que Deus tinha determinado para eles. Pois é, a grande questão ali não é uma questão de dom, é uma questão de chamado, né? Deus o chamou para ser líder e ele falou assim, não quero. Meu irmão, você vai fazer igual Jonas, vai dar uma volta pela baleia do peixe, vai ser cuspido em Nínive, vai dar uma volta pela barriga do peixe e vai ser cuspido em Nínive para você poder fazer. Se Deus te chamou, se Ele te vocacionou, você não tem como fugir da vocação dele, não. Agora, o que vai acontecer com o dom? Muitas vezes você vai ficar renegando uma experiência que você pode ter grandiosa com o Senhor o tempo todo, durante muito tempo, porque você não quer simplesmente ceder a obra do Espírito Santo sobre a sua vida, né? Você não quer exercer isso. É o que eu estou falando, tem muita gente que ele não quer se envolver. Seja por frustrações passadas, tem muita gente que não se envolve com a igreja, porque no passado se frustrou, tentou se envolver e saiu de alguma forma frustrada. Tem muita gente assim, né? Talvez até por falta de sabedoria da igreja, de sabedoria da liderança que estava com ele. E no final, pela própria dureza do coração dele, em não perdoar, e não buscar uma nova vida em Cristo e transformar a vida dele, né, para poder caminhar com o Senhor. Então muita gente se frustra e fala, a partir de hoje eu sento no banco. Ela se mata ali, senta no banco, não faz mais nada, mas ela vive uma vida infeliz, porque ela não vive uma vida cristã aproveitando o máximo dela. Outras pessoas, por conta da própria natureza da sua criação, tem pessoas que são naturalmente tímidas. Pela sua criação, pela maneira de ser, elas se tornam naturalmente tímidas. E aí, a falha é da igreja, que não acolhe essa pessoa, sabe? Que não envolve essa pessoa, né? Que não incentiva para que ela possa se desenvolver, né?
É igual eu falei, todo mundo tem um espaço e tem o que fazer na igreja de Cristo. Agora, como nós fazemos isso? Como igreja? Né? Como é que nós temos olhado os potenciais, convidado, envolvido, feito participar, trazendo para perto, incentivando? Cabe ao corpo fazer esse trabalho, tá certo? De incentivo. E aí a pessoa vai habilitar. Mas há aqueles que são cascadura mesmo, que estão ali no pecado da resistência, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e não querem de fato se envolver. Né? A esses, quem vai tratar é o Senhor. Quem vai tratar é o Senhor. O Senhor é quem vai cuidar com essas pessoas. Tá certo? O importante, irmãos, é que nós somos chamados para esta obra. Né? Chamados. Outra coisa importante para a gente finalizar de fato aqui. Ainda que você não se identifique com o dom, ainda que você não tenha esse dom, não significa que você não deva se envolver com o corpo de Cristo e exercitar essa tarefa e esse exercício de servir. O que eu estou querendo dizer? Na década de 90, houve um movimento nas igrejas, não sei se já chegou por aqui, mas não era o movimento presbiteriano, só que adentrou em algumas igrejas presbiterianas, que era o chamado movimento de redes ministeriais. E o lema era cada macaco no seu galho. Então eu tenho um dom, e aí eles confundiram tudo. Pegaram talentos com dom, mas a ideia é o seguinte: meu talento, meu chamado é para servir no louvor, eu só faço louvor. Só mexo no louvor. Precisou de mim, eu estou tocando. Não precisou de mim, eu não estou nem aí para a igreja. Né? Eu fui chamado para evangelismo, então eu só sirvo para evangelizar, eu não faço mais nada. Precisa de alguém para pregar? Não, precisa para limpar o chão da igreja? Não, eu sou evangelista. E a igreja se fracionou, ela se quebrou. Esse movimento de rede criou um problema sério nas igrejas que foram implantadas, algumas até funcionaram um certo tempo, porque a igreja começou a faltar pessoas para se envolver nas áreas, porque a pessoa ficou egoísta. Tá certo? Então, independente do meu dom que eu tenho, eu preciso de entender que a obra de Cristo precisa de ser feita e eu preciso de me envolver com essa obra. Não importa a área, né, o departamento da igreja que você esteja, o seu dom vai ser ali. Por exemplo, se Deus está me chamando para eu trabalhar dentro do departamento infantil, vamos supor, e eu tenho um dom de pastorear, então eu vou exercer com excelência o cuidado, o zelo, a preocupação com a criança. Se for de ensino, também, mas de ajuda, está ali no departamento, né? O importante é que Deus vai usar ali, o trabalho vai render conforme o seu dom. Aí se o outro tem um outro dom e o outro tem um outro dom, é melhor ainda. Exatamente. Então, assim, eu preciso de entender que eu fui chamado, eu vou ter um dom, e aí esse dom vai ser usado, eu tenho um talento que vai colaborar com esse dom, eu tenho uma capacitação que vai colaborar com esse dom, eu tenho uma personalidade que vai colaborar com esse dom, e tudo isso vai ser usado para louvor e glória. Basta eu me dispor a fazer isso para louvor e glória do Senhor. Então eu experimento essas coisas, tá certo? Eu experimento essas coisas. Semana que vem nós vamos iniciar então falando dos dons, iniciando com os primeiros dons, e aí nós vamos começar a discernir cada um deles, né? Para que a gente possa aprender. Se você puder estar conosco semana que vem, vai ser muito bom para você poder aprender a lidar com isso, ok? Vamos colocar